Shalom, graça e paz. Você que está nessa parte do curso, você que já chegou nesse ponto, realmente acredito que você já passou até mesmo pela ordenação, ou você que é um aluno do curso pastoral. Essa segunda parte ela fala sobre a arte de pregar, a homilética, né? E agora nós entramos em 14 tipos de sermões que atrapalham o culto. Apenas para ilustrar, nós vamos fazer uma rápida classificação dos sermões que mais atrapalham o culto, né? É provável que você já tenha encontrado alguns desses sermões, mas é importante a você que é um estudante, a você que é alguém que ministra, tomar alguns cuidados necessários. O primeiro tipo de sermão é o sermão sedativo. É aquele que parece uma anestesia geral, sabe? O pregador ele começa a falar e todos já estão com muito sono, vontade de dormir. Ele é caracterizado pelo tom da voz monótono, arrastado, ou pelo linguajar pesado, típico do começo do século, com expressões arcaicas, carregadas de chavões do tipo: prezados irmãos, estamos chegando aos derradeiros meandros desta senda. Por que não dizer: irmãos, estamos chegando às últimas curvas do caminho? Não seria mais fácil de entender? Ficar acordado num sermão desse tipo é quase uma prova de resistência física, né? Então é muito importante atentarmos para esse tipo. O segundo é o sermão insípido. É o sermão que pode até ter uma linguagem moderna, mas um tom de voz melhor. Porém, não tem gosto, é duro de engolir. As ideias são pálidas, sem nenhum brilho, que as tornem interessantes. Nos últimos tempos, inclusive, algumas pessoas entendem que eles que são pessoas que devem doutrinar a igreja. Então é aquele sermão que muitas vezes é sobre temas profundos, porém sem o sabor de uma aplicação contemporânea, né? Sem o bom gosto de uma ilustração, é como se fosse comida sem sal. É como pregar sobre profecias de Apocalipse, por exemplo, sem mostrar a importância disso para a vida prática. O pregador não tem o direito de apresentar uma mensagem insípida, porque a Bíblia não é insípida. O pregador tem o dever de explorar as belezas da Bíblia. Então é aquela ministração sem sal e sem açúcar, sabe assim, sons insossa. É importante atentarmos para isso. O sermão óbvio é aquele sermão que diz apenas o que todo mundo já sabe, né? E está cansado de ouvir. O ouvinte é quase capaz de adivinhar o final de cada frase, de tanto que já ouviu. É como ficar dizendo que roubar é pecado, ou que quem se perder não vai se salvar. É o óbvio, né? Então isso tem uma mensagem. Mas tudo o que se fala no púlpito é verdade, com algumas exceções, claro, né? Quando alguém realmente está tomado pelo espírito da mentira. Ninguém deve dizer em verdade no púlpito, né? Mas o que falta apenas é revestir essa verdade de um interesse presente e imediato. Então, é aquela mesma ministração que não muda nada. Então, é só ler o que está escrito ali na palavra, não é mesmo? O sermão indiscreto. O sermão indiscreto é o que fala de coisas apropriadas para qualquer ambiente, menos para uma igreja, onde as pessoas estão famintas do pão da vida e às vezes o assunto é impróprio até para os outros ambientes. Uma vez eu ouvi um pregador descrever o pecado de Davi com Betseba, né, com tantos detalhes que quase criou um clima erótico na igreja. Em outra ocasião, uma senhora que costumava visitar a igreja confessou que perdeu o interesse porque ouviu um sermão em que 90% do assunto girava em torno dos casos de prostituição da Bíblia. Eu tive um discípulo que ele só pregava essas coisas assim. Ele falava sobre Betseba,
Ele falava sobre o caso da do filho de Judá, que colocou a mão para fora da genitália da mãe e depois guardou novamente. Ele conta de doenças do estupro da filha de Tamar, da filha de Jacó. Então, só de assuntos ruins. Por favor, pregadores, o púlpito não é para isso. Para esse tipo, nós já temos ali o Datena, o Bate, o pessoal aí das noticiários policiais, não é mesmo? Por falar nisso também, nós temos os sermões reportagem, que são aqueles que falam de tudo, menos que a Bíblia inspira. O sermão inspirado nas notícias de jornais, manchetes de revistas, reportagem da TV, filmes, novelas. Parece ter uma compilação das notícias de maiores impactos da semana. É um sermão desprovido do poder do Espírito Santo e da beleza de Jesus Cristo. Às vezes é uma tentativa de aproveitar o interesse despertado pela mídia para substituir a falta de estudo da Palavra de Deus. Notícias podem ser usadas esporadicamente para rápidas ilustrações, mas nunca como uma base para o sermão. Também temos o sermão marketing, que é usado para promover e divulgar os projetos da igreja, com as atividades de diversos departamentos, Usar o púlpito, por exemplo, para promover congresso, divulgar literatura, prestar relatórios financeiros ou estatísticos, ou fazer campanhas para angariar fundos. Seja qual for a finalidade, destrói o verdadeiro espírito da adoração e, portanto, atrapalha o culto. A igreja precisa de marketing e deve haver um espaço para isso, mas nunca na mensagem tomar todo o tempo da mensagem. Também existe o sermão metralhadora, que é usado para disparar, machucar, ferir, às vezes para criticar um grupo com ideias opostas contra administradores da igreja, como uma pessoa em pecado, por exemplo, um rival do pregador, contra toda a congregação. Seja qual for o destino, o púlpito não é uma arma para disparar contra ninguém. Às vezes o pregador não tem a coragem cristã de ir pessoalmente falar com um membro faltoso e às vezes se protege atrás do microfone, onde ninguém vai refutá-lo, e dispara contra uma única pessoa. Já vemos muito disso. Então é importante analisarmos. Às vezes o disparo é contra um grupo de adultos ou de jovens supostamente em pecado. Não é essa a maneira de ajudar ninguém. Convém ressaltar que chamar pecado pelo nome não é chamar o pecador pelo nome. Chamar pecado pelo nome significa orar com o pecador e, se preciso, chorar com ele na luta pela vitória. Amém? Todos esses sermões atrapalham o culto, mais do que ajudam. Prejudica o orador, prejudica a adoração, são vazios de poder. Se você quer ser um pregador de poder, busque a Deus, gaste dezenas de horas no estudo da Bíblia, antes de pregar. Experimente o perdão de Cristo, estude os recursos da comunicação que ajudam a chegar ao coração das pessoas. Amém? Agora um bate-bola rapidinho com algumas dicas. Seja um grande pregador da palavra. Primeiro, prepare o seu sermão. Decida fazer o melhor. Segundo, tenta achar uma boa introdução, alguma coisa que seja adequada, criativa, inteligente. Terceiro, formule para você mesmo o objetivo do sermão. Tenha certeza da direção que precisa apontar aos ouvintes. 4. Afaste tudo que poderia desviar os pensamentos dos seus ouvidos para uma trilha secundária. 5. Organize a sua mensagem. Tome todas as precauções para não ficar repetitivo, inseguro, perdido no meio das ideias. 6. Use uma linguagem viva e simples. 7.
Use ilustrações e exemplos práticos em quantidade suficiente. 8. Diga eu. Não adquira o hábito de referir-se a você como nós. Isso já está totalmente ultrapassado. Então, né, irmão? Nós vamos tomar água. Fala, eu vou tomar água. Fala de você. Quando for se referir a você, fala eu. Não use nós quando se for referir a você. E quando for referir a todos, é muito bom usar a palavra nós. Seja você mesmo, não queira imitar outros pregadores. Mostre humildade e apreço pelos ouvintes. Fale ao coração dos seus ouvintes. Sempre dê aos ouvintes algo que eles possam colocar em prática. Os grandes pregadores em qualquer época levam muito a sério a chamada de Deus para pregar as boas novas. Reconhecem que são portas-vozes de Deus e devem a Ele a sua lealdade e obediência. 1 Coríntios 9:6 e também Jeremias 9:20. Eles entendem que a pregação é a atividade mais importante do seu ministério. O preparo e pregação de sermão é uma prioridade em nossas vidas. Eles são evangelistas fervorosos e têm fé que Deus vai usá-los na conversão de pessoas sem Cristo. São íntegros e autênticos e a pregação não é somente o que fazem, mas antes é o que são. Têm confiança do povo de que são homens e mulheres de Deus. Eles continuam a crescer e ter experiências novas com Deus. Os grandes pregadores são caracterizados pela sua fé, entusiasmo e gozo em Cristo. Eles procuram se identificar com o povo, amam o povo e em seus sermões procuram satisfazer a necessidade do povo, biblicamente. O estudo dos grandes pregadores demonstra como eles gostam de pregar e como aproveitam todas as oportunidades possíveis para anunciar a palavra. São estudantes da palavra de Deus com o desejo insaciável de ler e juntar informações e ideias sobre os textos escolhidos para seus sermões. Eles têm certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. Os grandes pregadores de todas as épocas pregam com ideias lógicas e simples. Usam de imaginações, criatividade e também de humor. Sempre estão procurando ideias e ilustrações para os seus sermões. Suas mensagens não são teóricas e nem abstratas, somente com fatos e detalhes de textos bíblicos. Eles pregam as mensagens práticas, aplicáveis à vida do ouvinte. Envolve o povo na sua mensagem, com aplicação objetiva e prática, pessoais e dinâmicas. Utilizem as suas próprias personalidades, desenvolvem seus próprios métodos de proferir sermões. Não imitam a outros, mas deixam uma marca distinta em seus ministérios de púlpito. São interessantes na técnica de comunicação, no uso da voz, nos gestos, em todas as artes da comunicação do corpo. Cuidado para não ficar andando para lá e para cá o tempo todo, balançando a cabeça, fechando e abrindo a barriguinha. Cuidado para não ficar fazendo gestos obscenos, apertando as partes do corpo, puxando o cabelo, enrolando a gravata, enrolando os fios de microfone, enrolando o paletó. Muito importante isso. Dão muita ênfase à boa música nos cultos. Essa é a dica para boas ministrações.